Olá, meu amigo. Olá, meu aluno. Vamos nessa aula trabalhar a resolução do CONTRAN que trata da sua placa de identificação veicular. Aquela placa Mercosul, aquilo que a gente chama de placa PIV, né? Placa de identificação veicular. Sim, aquela placa que tem 7 caracteres ali, né? Tem 3 letras. Opa, 3 letras, aparece um dígito, depois uma letra, depois mais 2 dígitos. Então, nós temos 7 caracteres ali. Essa placa, se o veículo é novo, ela é criada para o seu veículo, atrelada ao Renavan, ou se o veículo for antigo, você não necessariamente tem que trocar de placa. Mas, se você troca, né, a sua placa antiga era 3 letras e 4 números. Esse númerozinho aqui, que é o quarto caractere da sequência, ele automaticamente esse número vira letra e você aumenta as opções, na verdade, a quantidade de placa, beleza? Se você gosta de análise combinatória, eu vou te dar uma informação. Se você não gosta, você também não precisa arquivar essa informação. Em algum concurso da Polícia Rodoviária Federal, na parte de matemática, ele pediu qual era a quantidade de placas possíveis, né? Aí você tem 26 ao cubo, eu estava fazendo conta aqui, vezes 10 à quarta. Para cada letra, placa antiga, tá? A prova, isso fica na prova de 2002. Cada letra você tem 26 possibilidades e para cada número você tem 10 possibilidades. Então é 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Agora mudou. Como você tem uma letra a mais, é 26 à quarta vezes 10 ao cubo. Então aumentou bastante, em pelo menos 2,6 vezes o número de placa. Essa placa, ela foi surgindo para combater alguns problemas da placa anterior. O maior problema que eu enxergo na placa anterior, olhando para a resolução, é o problema da rastreabilidade, né? Você conseguir acompanhar aquela placa e tornar ela condizente com a atualidade. Não sei se você lembra, o controle de segurança da placa era feito por um lacre físico, um númerozinho ali no lacre. Aquele número ia para o sistema, o Detran controlava aquilo. Coisa de maluco, né? As pessoas perdiam o lacre, a gente era autuado pela placa não estar lacrada, quando na verdade o lacre tem que ser eletrônico. Fiscalização hoje só lê um QR Code, né? Então, a placa, desde o momento da fabricação até ela efetivamente chegar no usuário final, ela é rastreável todo esse caminho. Você consegue saber quem foi a pessoa da estampadora que colocou a placa no automóvel. Então você rastreia todas as atividades da placa. Então o que eu vou te propor aqui é o seguinte: esse vídeo tá no nosso site, mas eu estou colocando no YouTube também para um teste de aderência. Eu estou produzindo as aulas através de uma inteligência artificial e ali eu vou modelando com a minha capacidade. Eu consegui o melhor secretário que eu podia, né, que é uma inteligência artificial. Eu queria que você comentasse sobre, né, assim, eu olhando para o material como aluno, eu também posso te fornecer esse material, só você pedir aqui embaixo. Eu te mando esse material para você analisar. Eu, como aluno, eu vou te dizer que eu fiquei bem impressionado, porque a gente vai falar de uma resolução de placa, mas a gente vai falar das atribuições da Senatran, Contran, do Detran. A gente vai ver quem é o fabricante, quem é o estampador, quais são os itens de segurança que a gente tem que observar, qual o passo a passo quando um carro teu é autuado, melhor, quando você recebe uma notificação de autuação e o teu carro estava na garagem, então você já suspeita que tem um clone. Como é que é esse passo a passo do processo até você conseguir uma outra placa para o seu veículo? Então tudo isso vai ser falado nesse material, e o que eu acho mais interessante é que ele é extremamente objetivo, tá bom? Então vamos fazer esse teste, me ajuda, pô. Comenta, fala o que você está achando, pede o material, tá? E eu estou aqui, né, na Oficina Concurso, é minha casa, trabalho aqui com exclusividade.
Não pretendo e não vou trabalhar em nenhum outro lugar, né? Então, é na Oficina Concurso que você vai encontrar materiais dessa qualidade que você vai ver nessa aula aqui. Tudo bem? Então, material na tela. Eu coloco aqui para você, né, os participantes da placa. Você, quando tem uma placa, não se trata mais de uma única pessoa, né? Você tem o governo federal, e aqui você leia CONTRAN fazendo a norma e a SENATRAN homologando empresas fabricantes de placa, né, e fiscalizando também o processo de fabricação. Você tem os fabricantes de placa, que são homologados pela SENATRAN, é o cara que vai fazer a placa no desenho que ela está aqui, né? Esse fabricante aqui, ele tem uma ligação direta com a União que dá ele o direito de ele fabricar a placa. E aí é bem legal de você pensar, quando a gente fala de fabricação de placa, eu estou falando desde a chapa de alumínio até a película refletiva. Você olha para uma placa Mercosul, o fundo é branco, uma tarja azul, e existe uma série de elementos ali naquela placa obrigatório, como o QR Code, a bandeira do Brasil, o BR, o símbolo Mercosul. Você tem, como é que fala? Pô, esqueci a palavra, entrei na resolução aqui para ver. Na verdade, ali é onde vai os caracteres, né? Você tem escrito ali Brasil, Mercosul de forma pequena, nas letras, né? E você tem o emblema do Mercosul na película refletiva. Então, são os elementos da placa. Bem, vamos entrar na resolução o quanto antes aqui e analisar o material que você vai receber. Aqui, olha. Então, você tem o CONTRAN fazendo as normas, você tem o fabricante produzindo as placas, né, sem a numeração ainda, beleza? Isso aqui é enviado para o estampador. O estampador é o cara que vai customizar a placa, é ele que vai colocar os caracteres da placa, beleza? Ele trabalha sob o olhar, sob a fiscalização constante do fabricante. E aí você vai ter a fiscalização dos órgãos de trânsito, beleza? Então vamos lá. Aqui, o novo marco regulatório de identificação veicular. Essa resolução 969, só para você entender a importância dela, né, ela foi feita enquanto o Gerry Adriane Dias, que é um PRF aposentado, era diretor da Senatran, um cara muito técnico, muito competente, e ele substituiu 19 resoluções que tratavam do tema placa. Ela é uma unificação, ela é um padrão coeso, né, sobre o tema placa de identificação veicular. É legal você entender que a ideia também foi padronizar, né, a placa Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, por isso chama-se padrão Mercosul. Isso, na verdade, não andou, porque não existe um banco de dados único desses países, né? Nenhum país quis absorver a quantidade de veículo de outro para que houvesse esse controle geral das placas, beleza? Mas é um padrão Mercosul. Bem, olhou-se muito para a questão da segurança, né? Você trouxe um QR Code como lacre eletrônico e você traz a possibilidade da rastreabilidade, né, contra clonagem e fraude. O que é a rastreabilidade? A placa, desde o momento que ela é fabricada, em que você coloca ali uma película refletiva, ela já vai com QR Code. E ali você vai saber quem foi o estampador que recebeu, quem que lá na empresa de estampagem, né, que está colocando os caracteres, está efetivamente colocando o caractere, para que veículo essa placa está indo. Eu mandei tantas placas para o estampador, ele está emplacando o veículo e não está usando a minha placa. Então, todo esse tipo de controle, ele existe. E o fabricante é responsável pelo que o estampador faz lá na ponta, porque existe um sistema informatizado que é requisito fundamental para o fabricante de placa se homologar na Senatran. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, você tem os requisitos de segurança da placa, né? É uma modernização, porque você tem um padrão Mercosul, e a resolução traz clareza, porque ela define responsabilidades, né?
do proprietário do veículo, do fabricante da placa, do estampador da placa, beleza? Então, vamos lá que o material tá aí. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha o que a inteligência artificial está fazendo para a gente. Coloca uma placa aqui, padrão Mercosul, e aí você enxerga a placa, né? Olha aqui, ó, bandeira do Brasil, símbolo do Mercosul, QR Code, os caracteres aqui, olha, observa que aqui é uma letra, então você tem 26 possibilidades aqui, aqui, aqui e aqui 26 possibilidades, aqui 10, aqui 10 e aqui 10. E aí você tem o 26 à quarta vezes 10 ao cubo placas possíveis de ser utilizada no Mercosul. Beleza? Os elementos de segurança, né? A marca d'água que eu falei para você, ela fica aqui nessa película, aqui, fica interna na película refletiva. E você tem microinscrições escrito Mercosul Brasil, isso fica na letra. Cada letra tem Mercosul Brasil inscrito, beleza? Então você já consegue saber tudo que tem na placa, numa imagem dessa bem simples que eu coloquei para você. Então vamos lá, né? Especificações técnicas essenciais. Olha, nas minhas turmas presenciais, o que eu mais ouvia do aluno é o seguinte: mestre, qual a dimensão da minha placa do automóvel? Olha, é 13 por 40, né? 13 centímetros, 40 centímetros. Né? Ele coloca 400 por 130 porque ele colocou em milímetro. A da motocicleta é 17 por 20. Né? Perceba que ela é meio charutinho. Uma coisa legal que você tem que perceber na motocicleta, que você tem a mesma quantidade de caractere do que no automóvel. Sendo que na motocicleta vai 3 em cima e 4 embaixo. Isso aqui foi uma questão do concurso do Detran Rio de Janeiro, né? Ele pediu a forma da placa de motocicleta. Uma questão muito comum nesses simulados aí, né, de quem estuda para concurso em quantos por cento do tamanho da placa ela pode ser reduzida, pode ser menor. Você pode reduzir em até 15% se o receptáculo não receber uma placa nesse padrão, beleza? Aí decidi colocar aqui para você quais são os materiais utilizados na produção da placa. Olha, é uma placa de alumínio não galvanizado, espessura de 1 milímetro, né? Película refletiva, você já sabe. Caracteres, você tem nos caracteres, e aqui é legal, olha, você saber que é o fabricante que faz essa parte. Os caracteres e a fonte é responsabilidade do estampador, né? O caractere é um filme térmico, né? Ele vai usar a expressão hot stamp, que é a forma que você utiliza para imprimir esse caractere na placa. Uma questão bem comum de sala de aula são as cores da placa. Cor de placa, é legal você ir mentalizando o seguinte: olha, meu irmão, placa é fundo branco, ali em cima tem uma tarja azul, e de acordo com a finalidade do veículo, você vai ter uma letra de cor diferente. A do teu automóvel tu já memorizou que é preta, então é menos uma. A do táxi, a do ônibus e do veículo da autoescola, você já memorizou que a letra é vermelha, ou seja, veículos comerciais que englobam o aluguel e o de aprendizagem, você já sabe que a letra é vermelha. Menos um sofrimento para você. Outra placa, experiência, eu vou detalhar para você e fabricante. Né? São placas que identificam o CNPJ de quem está usando aquele veículo com uma condição especial, tipo uma oficina mecânica está fazendo um test drive, ou um fabricante de pneu está testando o pneu. Existe uma placa nesse padrão com os caracteres verde, beleza? Então, o veículo oficial, que é a sua dúvida, é azul. O veículo de embaixada é dourado. E sobrou aqui como exceção o veículo de coleção, que eu vou falar mais detalhes para você. Então tá aqui, olha, particular, a letra é preta, o comercial, falei para você que é vermelha, o veículo oficial, você sabe que é azul. Existe uns oficiais de representação que tem placa especial, tipo verde e amarelo, né, na cúpula lá
do poder da União a presidente da República, ministro do STF, ministro de Estado, advogado-geral da União, procurador-geral da República, artigo 115, parágrafo 2º, tem placa na cor verde e amarela. Existem algumas autoridades, como governador e prefeito, que tem aquela placa com fundo preto, caracteres dourados também. Então, existem umas placas especiais, oficiais de representação. Beleza? Então, o veículo diplomático trouxe o dourado na letra. Trouxe o dourado na letra. Veículo especial, né? Eu falei para você, o de experiência e o fabricante. Esse experiência aqui, ele está no artigo 333 do CTB. Ele não usa a palavra experiência lá, mas ele fala veículo de ferro velho, de oficina mecânica e de agência de automóvel. Você pode fazer test drive. Então você coloca uma placa identificando a pessoa jurídica. Essa é a placa de experiência. Fabricante é o fabricante de veículo antes de registrar. Você não vai dar com o veículo sem nenhuma identificação. Ou fabricante de pneu fazendo test drive para você identificar o fabricante. As cores da letra é verde. O veículo de coleção, existe o veículo de coleção que você quer levar para a Argentina, para uma exposição, e o veículo de coleção que só transita no Brasil. O que só transita no Brasil, ele é um veículo diferente. O fundo dele é preto, tem até a tarja azul e o fundo é preto. E aí esse veículo de coleção, a parte que era branca fica preta. Esse veículo de coleção, esse preto, ele é não refletivo. Sob pena de estourar a luz ali. É legal você pensar que quando a gente fala de película refletiva na placa, o que é refletivo é a parte branca e a parte azul. As letras são não refletivas, porque você joga uma luz ali, o branco reflete, no seu automóvel, por exemplo, o preto absorve, você tem um contraste muito maior e torna ela muito mais visível para o radar, para o OCR, para o agente de trânsito, para as câmeras de vídeo monitoramento, enfim. Então, nem tudo é refletivo. Então, existe essa preocupação com a visibilidade dos caracteres, beleza? E o veículo de coleção, esse que é padrão nacional, ele é diferente. Agora, o veículo de coleção que você vai para o Mercosul, esse padrão nacional não tem nem as identificações Mercosul, as identificações Mercosul. Agora, existe o veículo de coleção que você pode levar para o exterior. Aí ele já diz para você, olha, é tudo igual, né? Letra cinza prata, beleza? Ele colocou aqui, ou esse aqui é o Mercosul, ou letra branca no fundo preto, Esse aqui é o padrão nacional, tá? Então você tem aqui, olha, arquitetos do sistema, né? Olha que expressão legal, né? Você tem a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, fazendo a homologação dos fabricantes, credenciamento de fabricante de placa, e o Detran controlando aquele que efetivamente vai colocar a placa. A gente chama de estampador, tranquilo? Então, com essa visão, é legal você saber qual é a atribuição do governo federal e qual é a atribuição do governo estadual no tema placa, lembrando que existe uma fiscalização rigorosa do governo federal ou do fabricante sobre o estampador, porque o sistema de inserção de dados, de rastreabilidade, é todo responsabilidade do fabricante. Beleza? Então, o órgão máximo executivo de trânsito da União, leia-se Senatran, ele vai credenciar e vai fiscalizar o fabricante da placa, vai desenvolver e manter o sistema informatizado nacional de emplacamento. Evidente que esse sistema aqui soma com o sistema do fabricante, porque aqui a gente está falando do Renavan, onde vai os dados do veículo que vai ser alimentado também pelo fabricante. Ele que vai gerenciar e distribuir os QR Codes, via fabricante de veículo, evidente, porque o fabricante do veículo que está efetivamente colocando o QR Code lá e aplica as sanções ao fabricante do veículo. Já o Detran, ele vai credenciar o estampador, utilizar o sistema informatizado disponibilizado pela União, porque o Detran tem a parte dele, porque quando você coloca a placa no carro, você tem que colocar ela no sistema do governo federal, o sistema Renavan, e aplicar sanções
aos estampadores, né? Vedações importantes, olha que aula radical. A gente está falando de placa, mas está falando de Senatran, Detran, no tema placa. E vamos falar agora do que não pode acontecer para que você não tenha uma promiscuidade dentro do processo de emplacamento. Ó. É vedado aos órgãos credenciar a empresa sem objeto compatível, ou seja, quem fornece placa tem que ser fornecedor de placa, quem fabrica a placa tem que ser fabricante de placa. É vedado criar critérios de credenciamentos adicionais previstos nessa resolução. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a regulamentação do tema placa é exclusividade da Senatran. Isso foi um debate aqui hoje, né, na empresa, se o Detran poderia fazer requisitos adicionais ao credenciamento do estampador. Não pode, beleza? E é vedado o Detran criar intermediários do processo. Não, o processo é fabricante e estampador, e aí você consegue controlar as ações de cada um. Fabricante, estampadores, a regra do jogo, olha, a União credencia o fabricante fornece a placa para o estampador e o estampador vende a placa para o consumidor final, que é você, proprietário do veículo. Quem é o fabricante? É o credenciado pelo governo federal, né? O estampador, ele não pode firmar contrato de exclusividade com o fabricante, porque ele tem que ver quais são os preços do mercado. Já tem poucos fabricantes de placa no Brasil por conta das exigências para você ser um fabricante. E aí você não pode começar a fazer reserva de mercado, porque quem tem que regular o preço é o mercado. Então não pode ter contrato de exclusividade entre fabricante e estampador. Responsabilidade por disponibilizar ao estampador os sistemas, né? Existe um sistema de rastreamento, o estampador vai ter que ter acesso, né? O estampador é o cara credenciado pelo Detran, ele que vende a placa e tem que emitir nota fiscal, beleza? E aí é legal você saber que existe uma responsabilidade solidária quando tem sacanagem no fornecimento de placa, porque o fabricante ele fiscaliza o estampador. Agora, se o estampador der um ninja no fabricante, fizer uma merda, carreira solo, ele responde sozinho. Mas se o fabricante tinha o dever de fiscalizar e não fiscalizou, vai responder na medida da sua culpabilidade. Caminho para conformidade e requisitos de credenciamento. Olha, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas quais são os documentos que você tem que dar para credenciar? Está aqui no seu material, né? Tem habilitação jurídica, qualificação técnica, prova de produto, o sistema informatizado e idoneidade financeira. Basta você saber isso se você estuda licitação e contrato, isso também são requisitos de habilitação para você prestar serviço representando o Estado. Então você tem que estar com a tua empresa 100% ok. Então memoriza isso para a prova que é suficiente. Empresa 100% ok, né? Então se alguém te perguntar, tem que ter habilitação jurídica? Claro. Fiscal? Claro, o cara não pode dever. Ele tem que ter qualificação técnica? Sim, tem que ser competente para executar o serviço. Existe prova do produto? Claro, você não pode botar qualquer produto no automóvel. O sistema tem que ser ok também, né? E idoneidade financeira, você não pode estar ali com uma empresa quebrada. Quanto às regras são quebradas, quais são as sanções previstas tanto para fabricante quanto para estampador? Começa com a advertência, vai para a suspensão se a advertência não for suficiente e sobe para o cancelamento do credenciamento. Então, você memorizar as sanções, entender que ela é progressiva, é suficiente para fazer a sua prova. E aí eu trago aqui para você um catálogo de placa. Olha, veículo de coleção nacional, que é diferente, a placa de experiência e a placa de fabricante, né? Aí eu digo para você quem é o veículo de experiência: oficina, concessionária. Esses são os veículos de experiência, né? E é legal você saber que existe um livro de registro do uso dessas placas. É infração gravíssima você não registrar o uso, artigo 330 do CTB. Do fabricante só existe previsão nessa resolução, não tem nada de fabricante no CTB, beleza? Então, o fabricante e as montadoras que normalmente utiliza antes do registro do veículo. Vamos lá? Próxima telinha. Olha a placa
de representação que eu trouxe para você e está na resolução. Olha, eu trouxe a do governador do estado, presidente do TRF e governador. Essa aqui também é governador. Não, essa aqui é comandante da Marinha. Comandante da Marinha, beleza? E aqui são placas especiais previstas na resolução. O que tem de legal aqui nessa placa? A regra do veículo oficial, o veículo oficial ordinário, a letra é azul, fundo branco, com tarja azul. Mas tem veículos de representação que tem cores diferentes, como eu falei para você, do 115, parágrafo 2º do CTB, que fala da placa verde e amarela da cúpula do Executivo Federal. Agora, olha como ficou bonita a de representação diplomática e consular, né? Caracteres dourado, tudo igual com caracteres dourado, beleza? Então, veículos de missão diplomática, repartição consular, organismo internacional, tem a placa com caracteres dourado. E aí vamos ver o protocolo dos veículos clonados. Ah, maneiro, né? Se você recebe uma notificação dizendo que seu veículo foi autuado, você percebe que tem um clone, né? Você proprietário faz o requerimento, né? Protocola no Detran, que é o responsável por esse processo, e aí você vai botar a documentação comprobatória, como a notificação, né, com a foto do veículo, notificação de multas indevidas, ou se você tiver algum laudo de vistoria, um laudo pericial, né, feito na Polícia Civil do seu estado, tudo isso você pode colocar no processo. No momento que você chega no Detran, não significa que é clone, né, porque o estado tem que averiguar se realmente teve uma clonagem. E aí ele vai colocar lá no sistema, né, a suspeita de clonagem, né? Então, o Detran registra a suspeita de clonagem, vai para análise e comprovação, e entendendo que tem a clonagem, né, ele cria um novo registro, ou seja, um novo Renavan, porque o Renavan anterior está preso, aquela placa, e te permite colocar uma placa nova no veículo, ou seja, você vai fazer um novo emplacamento. E no veículo antigo, fica registrado que aquela placa se trata de um clone. Então, quando ele for abordado, o policial já vai saber que ali tem um clone, beleza? E aí o débito do dublê vai ser desvinculado do veículo novo, porque quem praticou a infração foi o dublê. Então, vai ter uma apuração do que é teu e do que não é seu, beleza? Então vamos lá, né? Outra pergunta comum. Mestre, quando que eu tenho que sair da placa velha e entrar na placa nova? A regra é não precisar, mas tem situações que você vai memorizar assim, ó. Quando você mexe na placa velha, você tem que colocar a nova, beleza? Então aqui, olha, para os veículos já em circulação, você só vai colocar a placa nova na mudança de categoria, em caso de furto, extravio, roubo ou dano que impeça a visibilidade da placa, mudança de município, né? E nos casos em que é prevista a colocação de uma segunda placa traseira, porque a original no centro do veículo você não consegue ver, como por exemplo, quando você coloca engate no veículo que cubra a placa principal. Então a segunda placa ali já vai ser uma placa no padrão Mercosul. O que você faz, na verdade, é pegar um número, né, que é o quarto, eu falei quarto da primeira, é o quinto dígito, né? Você tem três letras, um número, é o número seguinte, o quinto, você vai transformar ele em letra e tem uma tabela que eu coloquei aqui para você, beleza? É isso que é feito. Então existe uma relação no sistema já, tá? O veículo com a placa antiga pode transitar até o sucateamento. Então aqui olha a transformação da placa, olha, ABC 1234 virar ABC 1C34. O 2 está aqui, olha, o 2 é o C. Como é que você memoriza isso? Olha, em regra você não precisa memorizar, eu nunca vi isso cair em prova, mas você pode memorizar que o A é o 0. E a partir daí você vai botando 1, 2, 3, 4, beleza? Fica fácil
né, até chegar no J, que é o 9, beleza? Então, A é o 0, J é o 9, e ali você faz a sequência, assim que você faz a transformação da placa. Infrações relacionadas ao tema, placa em desacordo à infração média artigo 221, sem qualquer uma das placas, gravíssima 234, com caracteres sem visibilidade, está apagada a placa ou está suja de lama, sem legibilidade. Visibilidade é a placa escondida, né? Legibilidade é você não conseguir ler os caracteres. Né? E aí, se tiver adulteração, é gravíssimo 231. Beleza? E por fim, né, eu deixo para você aí o ecossistema da placa, fazendo você enxergar que todos participam, né, de alguma forma do processo de fabricação. Detran tem a responsabilidade, Senatran tem sua responsabilidade, fabricante tem a sua, estampador tem a sua, até chegar no usuário final da placa, que é o proprietário do veículo, beleza? Olha o tempo que a gente estudou essa resolução gigante, né, que precisa de identificação visual. Não esqueça de colocar seus comentários aqui e de pedir o material que eu estou ansioso para enviar para você, porque aqui na oficina, meu irmão, você vai passar no Detran, na PRF, qualquer concurso, segurança, transporte, tribunal, guarda municipal, qualquer concurso que tenha trânsito, amigo, é aqui que você tem que estudar, beleza? Um abraço!